Não saia da vossa boca nenhuma palavra tola, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 29. A gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais de amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando, e quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam uma palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou seu amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conversam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Bom, aqui já fala tudo, né? De como é importante nossa forma de conversar em família, entre amigos, entre pessoas que a gente nunca viu na vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de conversar muito com estranhos. De repente, estou no ponto de ônibus, vem uma pessoa, aí a gente acaba conversando e esse diálogo tem que ser sempre de uma forma positiva. Você possa passar para o seu semelhante algo de bom, né? Para que você seja sempre lembrado como alguém que plantou algo de bom na vida de uma pessoa. E mesmo quando os nervos estão à flor da pele, você acha que você vai discutir, vai elevar a voz, então é melhor parar, respirar fundo e ficar em silêncio, né? E quando tiver condições, volta a falar, mas de uma forma mais sublime, falar de coisas edificantes. A gente falando de palavras, de conversa, chama a Sandrinha, né, Sandrinha? Essa preparação foi tão rápida. Tem muita conversa, Sandrinha. Muita conversa. Seja bem-vinda, muita luz na sua palestra, que Jesus é bom para nós. Obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo carinho e gratidão. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Seja uma noite bastante proveitosa para todos nós aqui. A gente está em mês de férias, estou atenta. Estou atenta ao quadrado que eles me puseram. Então, a gente está no nosso mês de férias, né? Tem pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Então, quem é que está vindo pela primeira vez? Então, sejam bem-vindos e bem-vindos na nossa casa, sintam-se acolhidos por todos nós aqui. Então, esse mês de julho é um mês diferente. A gente tem aulas todas as segundas-feiras, mas quando chega no período de julho, a gente faz somente palestras. E essas palestras, elas são abertas ao público, de uma forma geral. E esse ano, a nossa casa convidou os tarefeiros que estão sempre aqui, né, para fazer as palestras de férias para vocês. Então, a semana passada foi o Caetano, meu companheiro, hoje sou eu. Na próxima semana nós teremos o nosso querido Henrique. Mais adiante, no domingo, vai vir a dona Rosana
por mundo. E, por último, finalizando no dia 29, nosso companheiro Nelson. Então, esse é a programação para nós desse mês. Então, a lição, quando falaram assim, você vem fazer um bate-papo com a gente? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Alguns anos atrás, a nossa companheira Ana, ela, nessa organização também das palestras de férias, ela fez uma organização, tirando do livro Fonte Viva, 4 palestras, tirando daqui, de pequenos versículos. E, para minha alegria, eu também fui nessa época, fui convidada a vir a fazer. E foi a primeira palestra que eu fiz nessa casa. Foi a primeira vez que eu falei em público para uma quantidade de pessoas. Então, eu falei, vou fazer de novo aquela palestra, porque, embora ela me convidou, mas naquele dia ela não veio. Então, a gente trouxe, porque é um tema muito interessante. Se a gente pegar o livro Fonte Viva, a gente vai encontrar lições maravilhosas, profundas para a nossa meditação. E essa não seria diferente. Então, o nosso amado Paulo, ele traz um versículo lá do Antigo, na carta de Hebreus, mas ele traz esse versículo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Aí a gente lê um versículo desse e não tem como você não meditar. Mas como assim? Ele saiu? Que espírito forte era esse que simplesmente largou tudo e foi? Então a gente precisa conhecer um pouquinho da história de Abraão, que é o patriarca. É um dos patriarcas do povo hebreu. Então, a Gênese, o livro A Gênese, 1/3 dele é em homenagem a Abraão. Do capítulo 11 ao capítulo 25, nós temos toda a trajetória desse espírito, desse patriarca, que é considerado patriarca, um homem de fé, pelo povo hebreu. E aí a gente vai entender por que tamanha fé, por que ele saiu, onde que ele morava, onde que ele nasceu. Então, qual a importância dele, em toda essa trajetória para nós que estamos aqui hoje. Nós vamos entender que, quando ele é convidado a sair de Ur, ele já estava fazendo um plano, ele já estava dentro do planejamento espiritual para a descida do Messias. Isso há mais ou menos 3.000 anos antes da vinda de Cristo. Aí, às vezes, nós achamos que, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me resolvesse esse problema. A gente faz a prece de noite. E no amanhecer, a gente já quer que o nosso problema seja solucionado. Quando a gente percebe, quando a gente vê essas histórias, elas fortalecem a gente. Abraão é uma história de fé. A sua vinda, toda a sua trajetória, contribuiu para que nós hoje estivéssemos aqui. É um homem que recebeu uma promessa. Uma promessa não, 3 promessas. E ele não teve a oportunidade de ver todas as promessas realizadas. Porque uma se realizou quando Jesus veio aqui, nos abençoando. Então, quem é esse Espírito? Então, assim, a gente vai só rapidamente lembrar que depois do dilúvio bíblico, que nós chamamos de dilúvio asiático, ainda ficou um grupo. E esse grupo ele foi se relacionando entre si e foram se originando, e dessa forma saíram 4 povos. Saiu os aias, do lado do ocidente, saiu os hindus, os egípcios e, por último, os israelitas, que é justamente onde começa a história do povo hebreu.
Então, o povo hebreu, ele é um povo que é considerado o povo de Deus. Então, a nossa história, ela começa justamente nesse ponto. Porque Emmanuel, ele traz para nós uma informação que os próprios hebreus, eles não acreditavam na vinda, eles acreditavam na vinda do Messias, né, o Salvador, mas eles não acreditavam naquela mudança interior pela qual teriam que todos passar. Eles achavam assim, que o Messias viria, mas o Messias ele viria de uma forma assim, bastante esplendorosa. Ele viria numa carruagem, então aí ele ia dominar todo o mundo, né, toda aquela situação, ele ia empoderar, vamos dizer assim, passar o poder para o pessoal, para os hebreus, para os israelitas, e aí estaria tudo resolvido. Ainda hoje se discute se o Messias veio ou não veio, mas até aí é outra história. Então Abraão, ele nasceu na cidade de Ur. Ele nasceu na cidade de Ur e ele estava no deserto, assim, no deserto não, vamos dizer assim, que ele estava no local, no ambiente, diz que Deus falou com ele, né? Mas ele ouviu uma voz. Antigamente tinha muito essa coisa assim, não se entendia, então quando o Espírito se manifestava para trazer alguma orientação, então dizia-se que era Deus. Então com Abraão não foi diferente, então ele ouviu uma voz, né? E essa voz disse assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando a gente fala esse sai, né, quando a gente imagina isso, ele estava ali numa cidade. Essa cidade era uma cidade, para a época, com 250 mil habitantes, mas era uma cidade já construída. Todos que lá moravam tinham o seu conforto, né? Ele também, ele não era uma pessoa paupérrima, a família dele não era. Eles tinham condições. Então, eles tinham lá a vidinha organizada dele, né, com todo ali, com o pai, né, com algumas outras pessoas. E aí ele já tinha 75 anos, né, segundo a Bíblia. 75 anos. A gente imagina o que é você receber uma orientação, você já nessa idade, para você sair de todo o seu conforto e recomeçar no outro lugar. E você não sabe nem o que você vai encontrar, porque você não sabe nem onde é. Então ele foi convidado. Por que ele recebeu esse convite? Porque era necessário que ele saísse de Ur, dessa cidade. Essa era uma cidade que era um centro comercial, cultural, né? Por ser um centro, então chegava, tinha-se contato com muitas culturas, né? Ela estava numa rota de cruzamento, mas era uma cidade pagã. A idolatria imperava muito alto, né? E nesse planejamento de ordem, né, espiritual, ele, mesmo envolvido em toda aquela situação, era o único que no íntimo dele já tinha a convicção de um Deus único. Porque nem o seu pai, nem os seus irmãos, ele já tinha perdido um irmão, eles tinham essa convicção, né? Ele era filho de Terá, né? E tinha mais 2 irmãos, mas eles não tinham ainda essa convicção. Mas ele já tinha. Ele já tinha essa certeza de um Deus único. Tanto que quando ele saía, que ele via aquele povo fazendo os seus sacrifícios, adorando o Deus da lua, ele ficava e balançava a cabeça e voltava para a casa dele. Um sinal de reprovação. Então, obviamente, e a espiritualidade já sentindo nesse espírito essa convicção, falou: opa, é aí que nós vamos nos organizar para a implantação do monoteísmo. Então, de toda aquela situação, como que ele ia fazer? Como que ele ia implantar, por exemplo, dar início à implantação do monoteísmo numa cidade completamente envolvida pela idolatria? Inclusive, seus familiares, né? Então, ele recebe essa orientação, mas ele também não pergunta: eu vou. Então volta.
vai lá, vem quem quer te acompanhar e segue, né? Então, quando ele sai, né, quando ele escuta essa voz, que ele retorna, então ele diz, ele fala, olha, a gente vai sair em viagem. Foi com ele a esposa dele, o sobrinho dele, o pai também foi. E aí, o pai dele já tinha uma certa idade, né? Então eles foram, quando chegaram na cidade de Arã, né, na cidade de Arã, então ele por lá ficou um pouquinho, até chegar aqui em Canaã. Ficou por lá, o pai dele desencarnou, aí já era uma pessoa, vamos dizer assim, já tinha muita idade, né? Porque as pessoas naquela época, elas não desencarnavam assim com 50, 60, não. O que desencarnava mais cedo tinha 120 anos. Naquela época, tá, gente? 120 anos. Ele mesmo desencarnou com 175 anos. A esposa dele com 120 anos. Oi? Então ele obedeceu. Ele aceitou os termos da aliança e saiu. Olha só a promessa. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Você deixa tudo para trás. Isso está bem claro. O que ele tinha que fazer estava bem claro. E vem para a terra que eu te mostrarei. Não tem nada claro. E vem para a terra que eu te mostrarei. Não está tão claro quanto as primeiras palavras. E eu te farei pai de um grande povo. A esposa dele era estéril. A gente já sabe disso. E te abençoarei. Eu farei estéril o teu nome e tu serás bendito. Eu abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E Deus me indicou a terra de Canaã como sua nova pátria. Então ele foi. Simplesmente ele obedeceu e foi. Deixou tudo para lá. Aqueles que quiseram ir, então ele saiu levando o rebanho dele, aquelas poucas pessoas e foi. Foi adiante. A princípio, ele se instalou ali por volta da terra de Siquém, lá ficou. Acontece que nessa época houve uma seca muito grande, muita dificuldade e a fome assolou. Então, ele recorreu, ele sabia que no Egito havia bastante alimentos. Então, ele foi para lá, com a família e o rebanho dele, né? Naquela época, era muito comum, se o moço era casado com uma mulher bonita, e ele chegasse em determinado lugar, e ela fosse apresentada como esposa dele, e alguém se interessasse, era risco de morte para o homem. Né? Abraão tinha esse conhecimento. Abraão, ele tinha esse conhecimento. Né? Então, ele combinou com Sara, ele disse assim, olha, Sara, a gente está indo para o Egito, mas possa ser que a sua beleza encha os olhos do faraó. Então, a gente não vai mentir, a gente não vai contar a minha verdade. Você fala que você é minha irmã. E, de fato, ela era meia irmã dele, porque ela era filha de um dos irmãos dele. Então, ficou combinado isso. Isso ocorreu 2 vezes durante a vida dele. Então, quando o pessoal, os soldados do faraó olharam e viram a beleza, já falaram para o faraó. Aí o faraó manda buscar o meu harém. E vai preparando. Só que aí ele não disse, ele ficou na dele, tranquilo, né? E rezando, pedindo a Deus que mostrasse o caminho, mas ele se mantinha e aguardava com a sua fé o que iria acontecer, ou então ele tinha perdido a esposa. E aí, Javé, como ele chamava, que era o nome que ele dava para Deus, começou a dizer, a providenciar algumas situações dentro ali do palácio do faraó. Algumas pessoas ficaram doentes, algumas mulheres ficaram estéreis, né? E os sacerdotes do faraó ficaram assim, mas olha, estava tudo tão bem. Como assim? Foi essa mulher chegar e causou tudo isso? Então aí eles foram falar com o faraó e sugeriram, olha,
nós achamos que o que está acontecendo é em virtude dessa mulher que você acolheu para o seu harém. Essa mulher, nós achamos que não é irmã de Abraão. Nós achamos que ela é esposa. E o faraó ficou furioso e mandou buscar Abraão. E instigou: por que você mentiu para mim? Por que você disse que ela era sua irmã? Aí ele fala: eu disse que ela era minha irmã porque se vocês soubessem que ela era minha mulher, poderiam me matar. E vocês sabendo que eu sou irmã dela, então vocês iriam me proteger, me ajudar, entendeu? Tudo com segundas intenções sempre, né? O faraó ficou zangado com ele e aí acabou expulsando ele do Egito. Isso para Abraão foi uma humilhação, né? Mas ele foi numa condução coercitiva até as fronteiras do Egito, saiu de lá, né? E voltou para onde ele não deveria ter saído. Então, isso foi uma das situações pelas quais ele passou, né? Depois, mais à frente também, num outro confronto, né? Então, o faraó dispensa ele, manda ele embora, mandam levar ele até, mas, mesmo assim, ele não sai de mãos abanando. Ele sai com mais jumentos, com mais escravos, porque o faraó deixa um monte de coisa e quando ele sai, então, as coisas começam a fluir novamente lá no Egito, né? Quando eles passam por esse processo, aqui a gente está trazendo algumas situações que aconteceram só para vocês irem se situando da grandeza desse espírito, né? Então ele tinha um sobrinho, o nome de Ló. Ele veio também. E assim, Ló tinha os seus servos, tinha a sua riqueza, bem como Abraão também. Abraão, assim, de qualquer maneira, ele prosperava, né? E aí os servos começaram a se desentender entre eles. Nesse desentendimento, Abraão, por ser uma pessoa, assim, uma pessoa que procurava sempre agir dentro daquilo que ele achava correto, com justiça, chegou assim: Ló, a situação que está acontecendo, os nossos servos estão brigando entre si. Então, assim, vamos fazer o seguinte: estamos aqui nós dois. Escolhe onde você quer ficar. E você ficando, se você escolher o lado da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló fez a escolha. Se situou porque quando ele olhou e viu aquela planície bem verdinha ali, então ele falou: vou ficar aqui. E essa planície, ela estava bem próxima ali de Sodoma e Gomorra, que é onde a gente tem aquele episódio, vocês devem saber. Então, ele escolheu e ficou lá. Abraão, então, se dirigiu para o Monte Hebron e lá se estabeleceu. Tranquilo? Tranquilo. Com tudo isso, Abraão sempre protegia Ló, né? Então, ele ainda entrou em guerra, Abraão foi lá, resgatou toda a família, cuidou, né? Mas cada um no seu canto. Quando a gente fala, eu falei para vocês no episódio de Sodoma e Gomorra, porque Abraão, quando ele estava com uns 99 anos, ele recebeu uma visita. Uma visita de 3 mensageiros. E esses mensageiros, eles falaram assim: olha, que Sara teria um filho. 99 anos, gente. 99 anos. Que Sara teria um filho. Mas eles já não estavam muito por acreditar, não, né? A própria Sara. Então, esses emissários, eles falaram assim: daqui a um ano a gente volta a conversar. E ficou, né? E esses emissários, eles estavam incumbidos de dar uma arrumada ali por Sodoma e Gomorra, né? Que eram cidades completamente desvirtuadas, né? De um paganismo, de uma idolatria muito grande, de uma luxúria muito grande, então precisava se dar uma apacentada naqueles ambientes. E eles ficaram, eu falo com Abraão, eu falo, acabaram falando com Abraão. E Abraão, na sua preocupação com o sobrinho que morava ali nas redondezas, ficou: mas escuta, se vocês chegarem lá e tiver 50 justos, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar, mesmo assim, destruindo a cidade? Não, se a gente encontrar 50 justos, a gente vai dar um jeito. E ele foi trazendo de forma que ele ficou só em um. Se vocês encontrarem um justo lá, o que vocês vão fazer? Vai dar a destruição total? Vai salvar aquele justo, né? Mas ficou
naquela situação e os 3, eles acabaram indo para a cidade. Só que quando eles chegam na cidade, logo quando percebe, faz toda a hospitalidade. Não, venham aqui, eu vou hospedar vocês, vamos tomar um banho, tomar uma água, lavar os pés, aquela coisa toda. E os emissários perceberam que Ló era uma pessoa boa. Então ficaram ali na casa dele e avisaram, olha, você vai precisar sair. Pega a tua família e vai embora, porque a cidade vai acontecer um processo. Não acreditaram muito, mas Ló saiu com 2 filhas e sua esposa. E aí a recomendação que a gente sempre fala, né? Quando a gente comete alguma coisa que é equivocada, e a gente resolve caminhar para frente, a gente não fica olhando aquele erro. Ele já passou. Ele já trouxe a lição que a gente precisava. Então, que a gente siga adiante. E a recomendação desses amigos espirituais era justamente essa. Para que eles fossem e no caminho que eles fossem não olhassem para trás. E é justamente quando eles vão, aí a esposa de Ló olha para trás e aí ela é transformada simbolicamente, né, numa estátua de sal. Isso traz para nós justamente esse ensinamento, né? Todos nós estamos em aprendizado. Inúmeras vezes a gente vai cometer algumas atitudes que são equivocadas. Mas vai chegar um momento que a gente vai perceber que aquela situação, ela foi um equívoco e que nós devemos seguir adiante. Então vamos seguir adiante. O que ficou para trás, ficou. A esposa de Ló, ela não teve esse entendimento. Então, mesmo sabendo de todos os equívocos que aconteciam naquela cidade, ela não para trás. Então, segue-se viagem, né? Ele foi, e aí ele já tem outra história que a gente não vai entrar no mérito dele, né? Por isso, essa simbolização aqui. Né? Então, o tempo chegando. A velhice para Abraão, a velhice para Sara, né? 99 anos, Abraão. Quando eles falam que ele vai ter um filho. Então, ela, eu pensei, agora eu não consegui nada, então vou arrumar uma serva para o meu marido e ele vai ter um filho. Porque ele precisa ter alguém para conversar vamos dizer assim, essa promessa ser cumprida. E ela via que essa promessa não ia ser cumprida através dela. Então ela vai, escrevi errado, Agar. Então ela apresenta Agar e fala, olha, toma minha serva, tem um filho com ela. Era muito comum isso, né? Naquela época, a poligamia, então, os homens ele têm concubinas, naquela época, né? Não nos dias de hoje não, tá, gente? Naquela época, a gente está falando aqui de há 3.000 anos antes do Cristo, tá? Então fica tudo para aquele tempo, hoje é uma só. Né? Então ela tem esse filho aqui. E aí, lógico, ela teve um filho, ela começou a crescer para cima da patroa. Porque assim, ela deu um filho, então assim, já cresceu uma situação, ela já não se contentava, porque ela era uma escrava de qualquer maneira. Mas aí ela já, a mulher outra não tinha nada, né? E aí Sara também sofreu com isso. Sofreu bastante. A ponto de começar a maltratar ela e ela queria ir embora. Mas aí ela fica. Né? Só que a promessa foi cumprida. Com 99 anos, Abraão e Sara têm um filho, Isaac. E aí daqui sim, esse aqui foi o que Abraão disse, esse é o meu herdeiro. É daqui que saiu toda a descendência. E ele teve outros filhos, ele não só teve Ismael, teve outros filhos depois que Sara morreu, com uma outra pessoa. Então daqui começa. O que aconteceu? Ele estava crescendo, esse aqui também estava crescendo, e ela foi e disse assim, olha, eu quero que você mande Ismael e Agar embora do acampamento. Por que grossa? E aí ele ficou meio entristecido com essa situação, porque afinal de contas era o filho dele também, e era o primogênito, o primeiro. E aí, mais uma vez, a espiritualidade sempre nos orientando. Falou, olha, fica tranquilo, pode falar para Agar sair com Ismael aqui do acampamento. Ismael também será uma grande nação. Né? Não vai faltar nada. Então ele vai e descansa. E eles dois vão para o deserto. E aí fica Abraão, Sara e Isaac. Ele vai crescendo. Esse é vamos dizer assim, o ápice da fé desse homem. Só tinha um filho. Como é que ele ia ter uma descendência se ele realmente sacrificasse o filho dele? Né? E aí, Jeová, ou Javé, ou Deus,
ou um espírito superior fala assim, olha, necessário é que você sacrifique. Não tem problema. Vou te mostrar o lugar, você vai com ele, vai ter uma montanha, lá você vai fazer o altar, você leva a lenha, leva o fogo. E ele nem perguntou, mas olha, se eu sacrificar meu filho, como assim que eu vou ter descendência? Não, simplesmente obedeceu. Por isso que a gente fala a fé de Abraão. Ele obedeceu. Explicou para o garoto que Deus tinha pedido esse sacrifício dele. O garoto também, Isaac, por ter uma convicção, porque já estava acostumado ali com o pai, naquela situação do Deus único, simplesmente foi, mas o pai. E eles seguiram, tudo prontinho. Ele mesmo levou a lenha para o sacrifício dele, chegou lá, o montinho foi indicado e ele foi colocado. E na situação, quando ele levanta, né, aí um anjo fala com ele, uma mão aparece, mas eu prefiro mais a voz de um anjo, porque naquela época era muito comum os fenômenos de voz direta. Os espíritos, eles davam orientações para nós através desses fenômenos de voz direta. Não fala assim, Abraão, não precisa. Aí ele já vê um cordeiro e aí ele sacrifica o cordeiro. Mas ele simplesmente foi para o sacrifício. No íntimo dele, ele sabia. Jeová está pedindo para me sacrificar, mas ele também pode me dar o garoto de volta. Ele tinha essa certeza. Ele tinha certeza que Jeová podia ressuscitar o filho dele. Uma prova de fé muito grande, né? A gente fica se perguntando, né? Será que a gente faria? Porque às vezes alguma coisinha que a gente vai fazer, a gente fica com 1000 questionamentos. Às vezes o plano espiritual nos dá uma orientação, olha, vai por esse caminho, aí a gente fica, mas será? Mas e aí? Mas e isso? A gente começa a raciocinar, ficar perguntando, e ele simplesmente obedeceu e foi. Passado aqui, né, terminando esse período, então ele morre, como eu já falei para vocês, aos 175 anos, que é sepultado no campo de Efron, ao lado de Sara, sua mulher. Sara morreu, ele começou a se relacionar com pintura e teve muitos outros filhos. Quando Sara morreu, a primeira porção de terra da terra prometida, né? Porque nós temos aqui na promessa nós temos a terra, uma grande nação e as bênçãos, né? Que ele prometeu. Né? O primeiro punhado de terra, ele estava no lugar onde ele era tido como estrangeiro. A esposa dele faleceu, não tinha onde sepultá-lo. Então ele foi comprar o primeiro punhado de terra. Então foi onde ele comprou, ali nesse jardim de Efron, por 4 quilos de prata. E ali ele foi sepultado. Pronto. Então a gente percebe que ao longo da jornada desse espírito, não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. Né? Todas as situações que ele passou, a gente trouxe aqui as mais comuns, as que a gente lê na Gênesis mosaica, as que a gente lê na Bíblia dos protestantes. A gente vai trazendo algumas passagens. Né? Emmanuel traz para nós a lição, com base nesse ensinamento, que ele diz, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Então aqui a gente percebe que Emmanuel trouxe para nós uma série de questionamentos. E aí nós vamos ver. Né? Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão a sublime herança que lhe é destinada. A herança era a terra prometida, uma grande nação e bênçãos para todos aqueles. Né? Nós, como aprendizes do Evangelho, né? Qual é a herança que está destinada para nós? Nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estamos aqui por uma passagem, por um momento, né? Buscando o nosso aprendizado, buscando ressarcir, mas hoje nós já sabemos qual é o nosso destino. Embora, às vezes, a gente ache que não, nós já sabemos que o espírito ele foi criado simples e ignorante, mas ele é fadado à sua
perfeição relativa. Então, hoje nós já sabemos. Abraão, naquela época, ainda não tinha esse conhecimento, não tinha esse alicerce, né? A conscrição atinge a todos. Ele está dizendo aqui que o convite é para todos nós. Ele está dizendo que todos que estão aqui nesse orbe, nesse plano, eles são convidados. Né? O grande patriarca, ele saiu sem saber para onde ia. Mas nós, quando saímos do plano espiritual, nós sabíamos que íamos para esse plano de provas e expiações para passar pelas dificuldades que nós precisamos para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Então, nós já tínhamos esse conhecimento, mas olha só, a gente está falando de evolução, a gente está falando desse período, de como tudo começou e hoje, da nossa situação, de como nós nos encontramos, né? Então, a gente tem, né, quando a gente vem de lá para cá, a gente deve vir com coragem. E a gente deve viver também com coragem. Embora as dificuldades que nos assolam no nosso dia a dia, a gente sabe que não é fácil, a gente tem dificuldade às vezes com um familiar, a gente tem dificuldade com o trabalho, a gente tem dificuldade com a vizinhança, a gente tem dificuldade em olhar para dentro de nós e encontrar as nossas imperfeições morais, né? Mas se nós tivermos coragem, se nós tivermos essa fé, a gente vai vencendo isso, paulatinamente, de maneira que a gente vai caminhando no nosso objetivo, né? E por nossa vez, nós por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Essa informação nós já temos. A gente não sabe, a gente sai do plano espiritual para cá, lógico, a gente sabe que aqueles que têm condições, eles vão participar do seu plano reencarnatório, do seu planejamento, se você tem essa condição. Quando você não tem essa condição, então os espíritos amigos, eles vão fazer o planejamento para você e depois que você aceita, eles vão te apresentar. Então, é um processo onde a gente percebe que a gente está sendo sempre amparado pelo plano espiritual. A gente vem com um planejamento. Esse planejamento ele vai se cumprir? A gente sabe que nós temos infinitas possibilidades. Porque nós temos liberdade de ação, liberdade de escolha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, isso faz com que ele aconteça, mas de infinitas possibilidades. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão no espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. E em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, parando nevoeiros, eliminando obstáculos. Aqui a gente percebe todas essas orientações e elas estão dizendo para a gente manter o ânimo, para a gente não desistir, para a gente ter coragem. A gente sabe que as dificuldades serão inúmeras, né? Mas a gente vai vencer. Né? A gente vai superar todas as dificuldades. Como Abraão superou todas as dificuldades que se apresentaram ao longo da sua existência, tudo aquilo que que foi proposto a ele, ele fez.
Ele viu os resultados? Não. Mas ele fez. Ele fez por quê? Porque ele creu em Deus. Ele fez porque ele não precisava, ele sabia que aquele caminho era Deus que estava traçando para ele. Então, Deus daria um jeito. Não importasse a situação que ele estava vivendo, Deus daria um jeito. Então, quando Paulo traz esse ensinamento, ele está falando desse fortalecimento. Ele está falando de uma forma, porque essa carta que Paulo escreveu aos Hebreus, ele fala justamente da perseverança e da fé. Então, a gente traz isso para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. O quanto eu tenho fé? A minha fé, ela é independente de, ou ela é forte se eu alcançar os meus objetivos, se eu realizar os meus pedidos, se o plano espiritual, se Deus me ajudar naquilo que eu peço. Ela passa por isso? Quanto que eu persevero? Quanto que eu vivo sem ter, vamos dizer assim, faço aquilo porque realmente eu acredito, que eu sei que ela vai me levar aonde eu preciso ir. Quanto? Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. O convite para nós. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Nós sabemos quem nos espera. Jesus espera por nós. Jesus espera por nós. Então, nós temos hoje essa convicção. E quando a gente sabe que nós estamos aqui, nesse momento, cercado de situações, quando nós temos a certeza de que todas essas situações, elas são as situações necessárias para o nosso aprendizado, quando nós temos edificado dentro de nós essa certeza de que Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama incondicionalmente, e Ele nos dá todas as oportunidades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente tem essa certeza, a vida da gente se torna mais fácil. Entender que nós estamos aqui porque nós temos necessidade dessas experiências, dessas romagens. Porque romagem nada mais é do que peregrinação. E nós somos peregrinos por esse universo afora. Então, hoje, a nossa peregrinação está aqui dado a essa necessidade do nosso aprendizado, da nossa evolução espiritual. Mas a gente tem que se conscientizar de que ele é um processo nosso, individual. Então, nós temos que trabalhar em nós esses sentimentos, essa confiança no Pai. O negócio está feio, mas eu sei que Ele vai dar um jeito. Só para a gente lembrar, quando ele estava para aquele monte onde ele estava lá com o filho dele, ele deu o nome de Javé providenciará. Ou seja, Deus providenciará. Se a gente trouxer isso com convicção para dentro de nós e saber que Deus vai providenciar tudo que nós necessitamos, não vai ficar mais leve a nossa vida? Não vai ficar mais fácil? Isso é uma coisa nossa. Ninguém vai colocar dentro de nós. Só o tempo. Só o tempo que vai. As situações pelas quais nós vamos passando, as situações que nós vamos vivendo, as dificuldades. E à medida que elas vão acontecendo nas nossas experiências, nessa romagem, a gente vai solidificando essa fé e essa coragem dentro da gente. A gente vai entendendo que na nossa vida tudo é necessário. Como o Chico dizia, a gente não pode voltar atrás e começar uma nova história, mas a gente pode começar agora uma história para a gente fazer um fim diferente.
Então, o convite que fica dessa carta que Paulo escreveu aos Hebreus, né, que é o escritor dos Hebreus, é esse convite de fé, esse convite de perseverança, esse convite para que a gente se inspire em todos esses patriarcas que trouxeram. A gente fala de Abraão, né, da sua fé, mas tamanha fé também teve Moisés quando saiu. Quando tirou aquele povo de lá, quando começou a andar por aquele processo de 40 anos no deserto. Tamanha fé, porque ele também ouvia a voz, os espíritos iam direcionando ele e ele ia dentro daquilo que ele achava, dentro daquilo que ele tinha como justiça, como justo. Então ele estava sempre também. Então, assim, são exemplos que nós temos que devem nos inspirar em nós nos dias de hoje, na nossa vivência. A gente pegar tudo isso, a gente saber que nós estamos aqui no núcleo familiar, que as situações elas vão se apresentar, mas que com a ajuda que nós temos dos amigos espirituais, tudo vai ser resolvido. Com a fé que nós temos, que Deus, Ele é Pai, Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos dá essas oportunidades de crescimento, e Ele vai estar ali nos ajudando, Ele vai estar nos amparando, nos assistindo, desde que nós permitamos. Porque às vezes a espiritualidade está lá, te dá o conselho, te dá a orientação, e parece que você faz vista grossa. Está lá, só falta se materializar, ou então já escrever aqui uma mensagem pelo WhatsApp, direcionando, para ver se a gente tem essa certeza. Né? Por quê? Porque em muitos momentos a nossa fé, ela é vacilante. Por isso. A gente vacila em determinados momentos da nossa vida. Determinadas escolhas, justamente por quê? Porque a gente não está ainda nesse processo dessa fé edificada, certeza absoluta. Então começou com Abraão essa história. Né? Começou com Abraão a apresentação, vamos dizer assim, e a vivência desse Deus único. E depois foi passando. Então quando a gente fala que a promessa da terra ele não viu, que a promessa da sua vastidão de filhos, né, ele também não viu. A mesma presença, a mesma promessa das bênçãos, ele também não viu. As bênçãos, elas são vividas por nós. Porque hoje, a gente tem como inspiração, como modelo, como guia, Jesus. E Jesus, ele é uma bênção na vida de todos. De todos. Então, quando a gente lembra desse processo, dessa preparação, então hoje a gente sabe que nós estamos aqui e que realmente todos os descendentes de Abraão, porque todos aqueles que creem no único Deus, que creem em Jesus, são descendentes de Abraão. Então nós estamos nessa trilha, nós estamos nesse momento, nessa vivência. Nessa vivência, hoje, recebendo essas benesses que foram trabalhadas à medida que a humanidade ia evoluindo, ia se trazendo novas verdades, novos ensinamentos. E nós estamos aqui hoje justamente para vivenciar e para nos transformarmos, para que a gente chegue no nosso objetivo final, que é o nosso progresso espiritual. Só que isso cabe a cada um de nós. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas. Depende da forma como a gente tem esse contato com Deus, que é o nosso Pai. Quando realmente a gente confia naquilo que Ele está nos ajudando. Então a gente vai refletindo em todos esses ensinamentos, né? Aproveitando a mensagem da carta, né? Fortalecendo a nossa fé e perseverando. Perseverando é fundamental, é importante, para que a gente realmente caminhe mais rápido. Alguma colocação? Tem tempo?
Alguma pergunta? Nada? Ninguém quer trazer mais alguma informação para a gente? Então, vou trazer mais uma aqui que a gente foi falando. Abraão, ele trocou de nome também aos 99 anos de idade. Abraão significa pai de muitos. Sara também, antes o nome dele era só A-B-R-A. Tá? Dá um exemplo. E Sara era Sarai. Sarai. Opa. Então era assim. Aí depois acrescentou mais um A e um U. E Sara era Sarai. Depois ela ficou Sara. Isso significa que ele seria um pai de muitos e ela mãe de muitos, grandes nações. Então a gente teve essa mudança com 99 anos de idade. Então, assim, de tudo isso que a gente falou aqui, a gente fica se pensando até que ponto a nossa fé, até que ponto nós temos, nós temos essa firmeza nos nossos propósitos. Para nós pensarmos. Então, que a gente possa ir se fortalecendo, que a gente possa realmente buscando em Deus tudo aquilo que nós necessitamos, lembrando que nós vamos ter exatamente o que nós precisamos na medida que nós necessitamos, nem mais nem menos. Exatamente a porção que nós precisamos. Tá bom? Gente, obrigada pelo carinho. E Deus abençoe a todos nós. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, como eu aproveitei assim, da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigada. Se a gente observar, tempos atrás, na época de Abraão, de Moisés, as dificuldades que eles tinham, como eles eram firmes e com aquela firmeza nos propósitos deles. Paulo de Tarso, Madre Maria Madalena, Maria, enfim, tantos discípulos, os apóstolos, esses grandes patriarcas, as dificuldades que eles passavam, e eles foram firmes. E hoje, se a gente observar, se colocar, a gente fazer a comparação, a gente vê que a nossa vida é tão boa, que a gente tem uma vida tão mais amena, tudo é tudo mais fácil. A gente tem um carro para se locomover, a gente não precisa andar, já precisa a gente andando a pé de cidade em cidade levando evangelho. Passavam dias e dias ali. A gente não faz nada. Pois é. Qual que é o papel do expositor? Não é ficar só em uma casa espírita. Às vezes a gente se acomoda. Não, vou ficar em Laranjeiras, Não, a gente tinha que caminhar para os 4 cantos. A gente tem tantos exemplos de grandes expositores maravilhosos, que eles viajam o mundo inteiro fazendo palestras, levando evangelho, fazendo testemunho. E a gente está, mas não vamos desistir, não. A gente está no caminho. A gente tem ainda várias e várias encarnações. Olha, desculpa. Não, mas a gente tem... Foi, Marcinha. Não, mas a gente começa a pensar, e a gente começa a agradecer por sermos espíritos imortais, que nos é dado oportunidades todos os dias. Se a gente não consegue hoje, amanhã com certeza a gente vai conseguir. Se não conseguir amanhã, daqui 2, 3 dias, nada como o tempo. Se a gente acredita, se a gente age, se a gente age, graças a Deus a gente tem nossas 2 pernas, nossos 2 braços, nós temos uma cabeça legal, nós temos a nossa mente, nós temos a ajuda do plano espiritual, a gente vai reclamar do quê? A gente só tem que agradecer mesmo e, como a Sandrinha falou, problemas todos nós temos, dificuldade todos nós temos, mas, como fala, Deus é muito maior,
né? Se a gente tem um problema pequenininho, em relação ao nosso pai, esse problema é muito pequenininho. E de alguma maneira vai ser amenizado, vai ser resolvido, enfim. Tudo nos é dado na medida da nossa necessidade. Certo, gente? Ninguém quer falar mais nada? Nós não temos a envergadura desses grandes espíritos, né? Nós não podemos nem nos comparar, são missionários que vieram para nos conduzir nessa romagem. São exemplos que foram ficando. E nós despertamos, graças a Deus, né? Nessa encarnação, nós despertamos para o Evangelho, despertamos para esses ensinamentos que estavam diante de nós durante várias encarnações e nós não enxergávamos, né? Nós ouvimos várias vezes e não compreendemos, porque não tínhamos ainda os ouvidos de ouvir. E hoje a gente, só o fato de estarmos aqui ouvindo, né, demonstra a vontade que temos de mudar. Então, estar nessa romagem, estar nessa caminhada com Jesus, significa exatamente isso, né? Devagarinho, nós vamos sim alcançar. Né? Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Não tem outro jeito. Nós vamos ter que caminhar. Ou vai ou vai. E nós vimos que quando se caminha com fé, se caminha com Cristo, como Abraão e Ló, nós vimos as dificuldades que Ló enfrentou, que a história de Ló ainda vai mais além, né? As dificuldades, o que aconteceu quando você não insiste. Ele já tinha todo o aprendizado, ele conviveu com Abraão durante anos e ele preferiu um outro tipo de vida mais fácil, mais farta, o caminho mais largo, né? A porta mais larga. A porta estreita é mais complicada mesmo, né? Mais difícil. Então, às vezes a gente fala, estou sendo castigado, né? As coisas não deram certo por isso ou por aquilo. Não, foi por nós mesmos. Nós temos que aprender e às vezes escolhemos o jeito mais difícil. Até porque faz parte do aprendizado, né? Ele não está escolhendo diferente. Não é a Rosângela. Fazer as orações e a prece final. A gente vai finalizando agora mais uma etapa dessa belíssima palestra com a Nath e com a... Vamos nesse momento serenar nossos corações, voltar todo o nosso amor, vibrar muita paz, muita luz ao nosso planeta Terra, muito amor a todos os nossos irmãozinhos necessitados, muita luz e sabedoria a todos os governantes e dirigentes de países, estados e municípios, cidades, que eles tenham discernimento em todas as suas grandes decisões. Vamos vibrar também muito amor, muita paz em nossos lares, todos os nossos familiares que lá se encontram. Vamos vibrar também muito amor e gratidão a todos os trabalhadores, dirigentes e toda a corrente de espíritos de luz que trabalham em prol da nossa casa tão amada. Que assim seja. Nesta prece final, vamos estar abertos com os nossos corações, com os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade que cada um de nós tivemos nessa noite de estarmos aqui reunidos, de estarmos abertos para ouvir essa palestra e que possamos colocar em prática tudo isso que nos foi dito aqui. Quantas vezes, quando dormimos, a gente dorme com uma preocupação e no dia seguinte a gente acorda com uma solução. Isso é um sinal de que não estamos sozinhos. E que a gente possa sempre estar abertos nas nossas mentes, nos nossos corações. A espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. Isso só depende do nosso próprio sim. E que esse sim venha através da nossa fé. Assim seja.